Olá, tudo bem com vocês? Afinal de contas, quem você pensa que foi Jesus? Não o Jesus, o Cristo religioso, mas histórico. Será que é possível resgatar um pouco dessa imagem? Mais especificamente, hoje vou discutir o ponto de vista do ateísmo, ou pelo menos de uma parte do ateísmo, em relação a Jesus. Quando eu digo uma parte do ateísmo, é porque existem ateus que nem mesmo acreditam que Jesus existiu como um ser histórico. Eu não me incluo nesse grupo. Na verdade, nós temos que separar bem aí o Jesus histórico do Cristo. O termo Cristo é um termo religioso. Quando nós falamos do Cristo, nós estamos falando de um Messias, estamos falando de um ungido, de alguém especial que foi escolhido por uma divindade. Já Jesus, ele pode ser também estudado do ponto de vista histórico, como um homem comum. Na verdade, o chamado ateísmo humanista, linha de pensamento que está mais próximo do meu pensamento, né, da minha visão de mundo, pensa Jesus como um ser histórico que foi até mesmo importante para a sua época, continua a ser importante até num sentido modelar, mas não é uma divindade, nunca foi um Deus encarnado. Aliás, o ateísmo pressupõe que não existem divindades, não existem deuses. Por isso, Jesus foi um homem divinizado, um homem que foi elevado à categoria de um Deus, de um super-humano. Mas nós não estamos necessariamente presos à necessidade de vê-lo a partir do ponto de vista religioso. Ao contrário, penso que Jesus foi um homem até muito comum. Talvez ele não tenha sido alguém muito conhecido na época. Esse é um ponto. Tem muitas pessoas que dizem, olha, Jesus nunca existiu porque os historiadores, pessoas próximas dele, fora os evangelistas, nem mesmo falam da personalidade ou da existência de um Jesus. Mas talvez isso tenha acontecido não pelo fato dele não ter existido, mas sim por ele não ser uma pessoa famosa, por não ser uma pessoa de grande notoriedade. Nós sabemos, até a partir dos relatos, né, que vemos nos evangelhos, que Jesus era um carpinteiro, era um homem muito comum que provavelmente tinha um certo talento na oratória, acreditava propriamente no judaísmo, na religião judaica. Mas Jesus foi mais refabricado depois da morte, se transformando no Cristo, no Messias, de que propriamente imaginava ser esse Messias. A primeira coisa que nós devemos entender é que a verdadeira imagem de Jesus, do Jesus histórico, é uma imagem problemática. Por quê? Porque essa imagem está soterrada de fábulas. Nós temos uma distância aí de 2000 anos. Isso significa o quê? É muito difícil resgatar aquilo que historicamente esse Jesus foi. Mas pelo que parece, dentro desse contexto, né, que nós conhecemos, Jesus foi um indivíduo honesto nas suas crenças e acreditava na vinda
de um Salvador, da vinda de um libertador para o seu povo. E provavelmente ele foi conduzido a esse lugar não que inicialmente quisesse, mas que porque ele ouviu tantas vezes que ele era o Messias, o Salvador, e provavelmente se colocou nesse lugar com o tempo. Essa ideia messiânica é uma ideia muito judaica. Essa ideia do messianismo é uma característica da religião judaica. E sabe-se, a partir de certos historiadores, que além de Jesus, existiam outros, Messias. Messias que tentavam a libertação da Judéia até a base da espada, até a base de uma revolução armada. Jesus não era desses indivíduos. É por isso que ele recrimina Pedro, dizendo que quem toma da espada, pela espada perecerá. Porque com isso ele estava querendo dizer que a libertação seria mais uma libertação espiritual de que propriamente uma libertação real, uma libertação feita à base de uma batalha, de uma guerra. É lógico que as pessoas não gostavam desse tipo de messianismo, porque os judeus queriam um Messias forte, com mão de ferro, que pudesse libertá-los em sentido efetivo. E Jesus não se enquadrava nessa visão de guerreiro, de Messias guerreiro. Por isso, os sacerdotes começaram a ficar com ciúmes porque ele parecia mais um fundador de uma religião, mais alguém que falava de uma libertação espiritual e, por isso, uma visão teológica de que alguém próximo de um verdadeiro Messias guerreiro. É por isso que os judeus, particularmente os sacerdotes, começaram a implicar com a pessoa de Jesus. Jesus começou a se tornar complicado no sentido político e religioso, porque tinha certa influência sobre as massas, pregava algo que parecia ser muito efetivo no coração daquelas pessoas que ouviam, começou a ameaçar o domínio dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, que eram indivíduos que pregavam mais essa ideia, de libertação à base da espada. E lentamente, Jesus se torna alguém contraditório numa sociedade que não era tão espiritual assim. Os judeus efetivamente esperavam um Messias que pudesse libertá-los de forma real, à base de uma ação física, de uma ação pautada na espada. E Jesus não era esse tipo. Por isso, eu penso Jesus até como, pelo menos naquela época, como um humanista, como alguém até bastante evoluído para a época. Mesmo sendo ateu, essa é uma questão importante de colocar a vocês. Mesmo sendo ateu, é importante termos em mente que o fato de Jesus não ser um Deus não tira todas as qualidades dele. Eu até o comparo a outros filósofos, pensadores da época. Ele é alguém que está próximo de um Sócrates, de um Platão, de um Aristóteles. Lógico que com um viés um pouco mais metafísico, religioso. Mas Jesus era um humanista. Por isso, falava da libertação a partir do amor, a partir do reino de Deus realizado no coração dos homens,
de um reino que não dependia de um reinado político externo. Por isso ele estava evocando aí a ideia do autocontrole, de uma autoanálise. O indivíduo chegaria ao céu entendendo melhor a sua própria natureza. Até naquela tentação, né, que ele teve da parte do Satanás, que aparece ali no Evangelho de Mateus, é lógico que aquilo é uma metáfora da luta que ele estava tendo com a parte luciferiana dele, com a parte dominadora. É lógico que ele percebeu que por meio daquele discurso ele podia se tornar um grande líder religioso, um fundador de uma religião, podia se manter bem às custas do controle sobre os homens. Mas nesse sentido, parece que foi um indivíduo muito ético. Por isso, resolveu lutar contra o seu demônio interno e falar de um reino de Deus que não era um reino de Deus metafísico, que seria vivido depois da morte. Era um reino de Deus que você podia começar a viver hoje, efetivamente, a partir de uma mudança interna, de uma mudança de coração, de uma mudança pensada nesse sentido mais íntimo. Então notem que essa visão de um Jesus chamado de histórico é muito diferente de um Jesus religioso, de um Deus que encarna e faz tudo errado e acaba morrendo no final. Como é que um herói morre no final? Isso não faz muito sentido nos mitos heróicos. É lógico que nós não precisamos desse Jesus. Nós não precisamos desse Messias, desse Cristo inventado. Nós podemos ficar com o Jesus histórico. Vejo Jesus na figura desse humanista que pensava em mudar os seus a partir de uma mudança que provavelmente ele mesmo produziu no seu eu, a partir do amor, saindo dessa visão metafísica para uma visão mais intimista, para uma visão de uma interiorização, de uma esperança pautada na mudança interna do próprio ser. Vejam que, pensando dessa maneira, nós podemos dizer que o ateísmo não precisa necessariamente ser contra Jesus. Se pensarmos Jesus aí como mais um pensador, mais um filósofo, Jesus, o Gautama, o Buda, filósofos como Zaratustra, mesmo os filósofos gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles e outros grandes pensadores, foram indivíduos que ajudaram muito o desenvolvimento da humanidade, do Ocidente, do pensamento ocidental. Por isso, descartar Jesus como um ser histórico não é uma necessidade ao ateísmo. Você pode ser muito bem ateu e entender que os princípios morais, éticos, que foram pregados por Jesus são até muito interessantes, estão muito próximos do humanismo ateísta. A diferença é que o ateísmo não precisa, para valorizar o humano, olhar para os olhos de uma divindade para depois contemplar os semelhantes como desdobramento dessa divindade. Não. O ateísmo humanista olha direto para os olhos do outro ser humano, porque essa é a coisa mais importante. Aquilo que é humano, como diria Nietzsche, demasiadamente humano. Eu vou parar por aqui, somos escravos do tempo, né? Mas se você gostou, deixa aí o seu like,
comente. É muito importante você comentar, isso ajuda, né, a aumentar o engajamento e também o nosso status dentro do YouTube. Você sabe que o Conexão Saber foi feito exatamente para ter esse contato com temas filosóficos importantes e relevantes a vocês. Muito obrigado e até a próxima vez.